É isso aí, gente. Estamos de volta, né? Tentando nos recuperar das maravilhas do Pizza Planet, mas estamos de volta. Quero aqui agradecer as participações que nós estamos recebendo aqui nas redes sociais. Muito bom. É muito bom receber sempre essas participações aqui. Para a gente é um momento muito especial quando a gente consegue atender aí as demandas do Teresopolitano. Afinal de contas, né, nós somos o Diário de Teresópolis, né? Pertencemos à cidade de Teresópolis e é nosso objetivo maior aqui levar a público os anseios, né, da nossa população, e se a gente puder ajudar, melhor ainda. Eu vou conversar com um cara aqui, eu não sei se ele vai conseguir conversar não, gente, porque comeu... Tô tentando limpar aqui. Comeu desesperadamente. Tu não pode falar mais um pouquinho lá não? Tá difícil limpar aqui, ó. Ele chamou, o cara de pau chamou intervalo por mim, né? Não, mas pra comer. E aí, o que você achou? Boa? Bom pra caramba, cara. Tá muito vendo? bom, rapaz. Agora eu vou apanhar da minha mulher que tinha em casa. Vai que nada. Ela passou no low carb, que ela entrou. Agora tem no low carb em casa. Low carb? É mesmo? Pra fazer as coisas ficarem direitinho, né? Rapaz, tô melhorando. Tá, tô vendo. Mas depois aqui, ó. Depois dessa pizza. Aí todo dia que ele chega aqui tem comida, não tem jeito. Acho que minha mulher vai proibir de vir pra diário. Vai nada, duvido. Você não vem mais não vai mais não. Vem, minha gente, tudo bom? Gente, olha só. O pastor Tiago está na área. Eu vou aproveitar o gancho que nós levantamos aqui com a participação do Paulo Contígio, né? Um dos criadores do Movimento Livres, que é um movimento que trabalha apartidariamente a política, né? Isso é muito bacana, ver o movimento político de fora dos partidos. E eu vou aproveitar esse gancho, né, de ver de fora, mas participar, para perguntar ao pastor Tiago justamente, é possível a gente influenciar, trabalhar, influenciar de uma certa forma positivamente, sem se envolver politicamente, também em questões externas? O ser humano é um animal político. Ele é um ser social, um animal político. E pensar em política como aquilo que é do bem público, exatamente, e sair dessas ideias de legenda, ideologia, partidarismo, aí a gente consegue caminhar a ideia de política dentro dos ambientes mais diversos possíveis. Dentro de agremiações, dentro da vizinhança, na igreja, na família política. Agora, tem uma coisa interessante quando se fala de política, é porque política tem a ver muito com o instrumento de poder. Às vezes a pessoa entende muito isso como a política, como a ação de poder sobre algo ou alguém. Então, não se perdeu, de certa forma, a ideia da política como um bem público, como aquilo que gerencia numa visão mais holística, olhar para o ser de maneira mais integral. E aí, você vai lembrar comigo do Michel Foucault, que ele vai dizer sobre a microfísica do poder. Ele vai falar sobre a ideia de que há pequenos poderes, e essa microfísica do poder estabelece dentro dos contextos mais diversos possíveis essas relações que podem ser relações que chegam ao macro poder. Então, esse macro poder que está lá em cima é uma junção de micropoderes. E essa microfísica, essa análise do poder, um termo que o Foucault gostava de usar muito, essa arqueologia do saber, essa ideia de que você vai pegando toda essa junção de coisa e essa vontade, que é uma vontade imanente ao ser humano, que é uma vontade de potência, vontade de ser alguma coisa em algum lugar. Só que esse ser alguma coisa em algum lugar não é ser alguma coisa em algum lugar para matar, destruir, acabar com alguém, com a vida de uma pessoa, com a autonomia, com a liberdade alheia. Por isso que a pessoa de Jesus é a pessoa mor, é aquele que consegue trazer para a gente o trato necessário para as nossas relações sociais. E as nossas relações sociais, baseadas nele, vai entender aquilo que acontece em um dos melhores e mais belos cânticos que tem na Bíblia, no Novo Testamento, que é Filipenses capítulo 2, versos 5 ao 11, quando o apóstolo Paulo, ele insere um cântico dentro do texto dele, dizendo o seguinte: tenham em vocês a mesma mente que houve em Cristo Jesus, que sendo em forma de Deus, não usurpou, não quis ser igual a Deus, mas a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se semelhante ao homem, e achado na forma de homem, foi obediente até a morte, morte de cruz. Então essa ideia de que há uma decrescência, e essa decrescente
eu me submeto ao outro, eu sirvo ao outro, eu entendo o limite do outro, e o bem público agora, de fato, é um bem público que não é farinha pouca, meu pirão primeiro, mas é a ideia de que o que você está precisando? É uma relação empática, é uma relação simpática, porque eu me aproximo e eu quero que o teu sentir, aquilo que os gregos falavam sobre empatia, sobre o pathos, que o sentimento, sentir, a relação de sentimento que você tem, eu torno essa relação minha também. É uma relação de empatia, de vestir o sapato da outra pessoa, calçar o sapato da outra pessoa e entender que às vezes aquela pessoa não anda do jeito certo, ou não anda tão rápido, porque o sapato lhe aperta. E aí quando você veste o sapato dela, ou calça o sapato dela, você percebe, bom, nem eu consigo com esse sapato. Com essa dificuldade até eu me limito. Não dá para fazer. Então, esses instrumentos de poder ideológico que habitam hoje os discursos partidários, ou que sempre habitaram, mas hoje, de uma maneira muito mais enfática, existe essa questão de causar dor sobre a vida de alguém, de dizer eu estou certo e você está errado, como um candidato que falou agora em rede nacional, numa entrevista de um programa conhecido, e aí o candidato fala uma opção de coisa e fala as coisas, eu não vou dizer se é positiva ou negativa, mas fala uma opção de coisa, e daqui a pouco tu fala. Um monte de M, né? De merda mesmo, mas fala, pode ir. E aí o camarada é ovacionado ou acusado. Sabe o que acontece? Eu já disse isso uma vez, qualquer pessoa que traga sobre si algum ar de messianidade, essa pessoa, e aí, inclusive um deles tem até o nome de Messias no nome, para ajudar. Qualquer pessoa que traga sobre si o ar de messianidade é alguém que pode implementar contextos ditatoriais, é alguém que pode implementar votos que sejam votos e pessoas que sejam pessoas que não tenham cérebro, que não pensem, que não discutam aquilo que está acontecendo. Tanto é que o discurso passado, seja para o A ou B, é indiscutível. Ninguém discute. A pessoa daquela ideologia não discute aquilo que o seu A ou o seu B falou, não discute. Então, esses instrumentos de poder, hoje são instrumentos de poder massivos, violentos, mataram e estão matando de maneira constante pessoas e pensamentos. Hoje não se pensa mais. O que se faz é reprodução de ideia. Agora tem uma coisa, e aí eu vou trazer para o âmbito religioso. Jim Jones foi um camarada conhecido em tempos passados, e era um religioso muito conhecido, e ele conseguiu levar uma opção de gente americana para terras da América Latina para dizer sobre Jonestown, que aqui seria o paraíso, o local que seria implementado o céu na terra. Só que tem uma coisa, Jim Jones, ele estava pensando só nele, ele não estava pensando no paraíso implementado. Ele queria o paraíso, que era um paraíso de foro íntimo e pessoal, ele queria o seu paraíso, que se dane, que seja o inferno dos outros. E se eu puder promover o inferno dos outros, talvez esse também seja o meu paraíso. Jim Jones prova para a gente que religião, política ou qualquer adereço possível em áreas de messianidade como solução última e exclusiva, vai dar ruim. Vai ser... você vai tomar cicuta no final. Você vai ter que se envenenar. Como o pessoal de Jim Jones. Como o pessoal de Jim Jones. Você vai ter que morrer no final. E aí, o veneno é algo que você vai tomando pelo percurso que a gente vive, em doses homeopáticas. Você vai tomando veneno pouco a pouco. Daqui a pouco você é um descerebrado, você falta discurso, você é reprodutor de ideia, manipulado e manipulável, você é alguém que, consequentemente, as suas falas são incoerentes, porque você não procede com aquilo que você fala. Eu creio que é nisso que Jesus ensina para a gente. Jesus, ele talvez diria de uma maneira muito coloquial, ele diz, estou farto de gente que fala o tempo todo e não tem nada a dizer. Gente que consegue falar demais, fala bonito, poético, mas a prática não redunda toda a fala daquela pessoa. E aí que política, que é o que você falou de política apartidária, política apartidária funciona, é funcional e é necessário para os contextos atuais, para que essas ideologias que geram descerebrados, hoje a gente cria uma prática nietzschiana provocada pelos contextos e textos nietzschianos, que era uma prática selvagem. Ruminar. Eu preciso ruminar as ideias. Eu não vou aceitar, eu não preciso aceitar aquilo que vem de bate-pronto. Rumine ideias. Processe. Vai, come, retorna. Vê o que aparece. Vê o que torna. Só tem uma coisa. Pensar dói. E nem todo mundo quer dispor a pensar e a ruminar ideias. É muito mais fácil ser massa de manobra. E o ruminar
é um exercício individual, tá? Exatamente. Porque não adianta você pegar as ideias já ruminadas e também compartilhar. Senão a gente cai nesse mesmo problema, Exatamente. né, pastor? É isso aí. Você não está produzindo, você está reproduzindo. E às vezes você está reproduzindo algo que você nem acredita. É isso aí. Vejo esse episódio mesmo, né, dessa fala desse candidato a um determinado programa de televisão. Eu vi gente que disse: eu não assisti, mas achei horrível. Peraí. Copia e cola. A galera então, tá copia e cola. Eu não vi, mas achei maravilhoso. Ele mitou, né? Agora tudo é imitar, mito, né? tudo é mito. E tem tudo a ver com mito mesmo, realmente. Mas, peraí, né, gente? A gente vai ficar com essas imbecilidades quanto tempo ainda mais, né? Vamos continuar nessa imbecilidade quanto tempo? Vamos deixar passar cheque em branco porque os outros decidam por quanto tempo mais, né? Mas é aquela fábrica, o coração humano é uma constante fábrica de ídolos. E há mais ídolos do que realidades no mundo. E realidade. A gente quer criar ídolos. E aí se aparece um, se aparece outro, se aparece outro. Eu acho que, no final das contas, a gente entra num discurso de liberdade, só que no final não funciona. O que a gente quer e o que a gente vive é o que o político tal, é o que o pensador tal falou, e a gente não pensa sobre aquela ideia. Não digo nem pensador, não, porque não é pensador. É sobre o fulano de tal, que fala determinada coisa. Então, se você que assiste a gente tem uma religião, tem uma política, uma ideologia, qualquer coisa, uma filosofia que ela te aliena, comece a discutir esse tipo de contexto. Rumine propostas, rumine ideias, porque é isso que faz a gente ser cidadão. E no final das contas, Jesus não veio para ensinar a gente a ser divino. Jesus veio para ensinar a gente a ser humano. E é isso que falta pra gente, ser humano de verdade. Humano que busca a divindade, mas humano. Humano, exatamente, exatamente. Tá vendo, gente? Por isso que é importante ter. Ele vem aqui, ele se alimenta bem, mas ele traz sempre uma boa... Comi bem pra caramba ali, ó. Bom pra caramba. Sentiu o cheirinho aí? É porque ainda não tem essa capacidade não tem, de sentir. Né? Eu pedi aqui, cheiroso, eu fiz um apelo aos nossos amigos orientais, né? Que inventem logo a televisão com cheiro. Né? Boa, porque é bom pra caramba. Pastor, obrigado mais uma vez. Fica com Deus. Obrigado a você. Obrigado Semana que vem estamos de volta, se Deus quiser. Tamo junto, firme e forte. Se Deus quiser. Amém. Vamos para o intervalo comercial rapidinho, que hoje ainda tem Café com Políticas, e vamos falar da reabertura de um espaço importantíssimo para o nosso município, que graças a Deus está reabrindo e vai poder, mais uma vez, atender bem a nossa comunidade teresopolitana. Daqui a pouco a gente está de volta.